El millonario que firma un contrato chocante por una semana y descubre un amor imposible. Lucas se encontraba en su imponente penthouse, una obra maestra de vidrio y acero que le costó millones y que apenas lograba sentirse como su hogar. La soledad le abrazaba con fuerza, más que la elegancia del lugar. Pendientes de su origen y motivos de desconcierto, los ecos de risas perdidas se deslizaban entre las paredes frías. Este espacio vacío no era solo un refugio, sino una prisión emocional que lo mantenía alejado del mundo. Un mundo que se tornó más sombrío con la reciente muerte de su padre. Era un día gris cuando el abogado de la familia le presentó el famoso contrato chocante. Una semana con Clara, su amor de juventud. Clara, una artista de espíritu libre, había vuelto a la ciudad para cuidar a su madre enferma. No solo era un reencuentro inesperado, sino también un desafío doloroso. Una semana. ¿Por qué me atormentas con esto?, pensó Lucas, mientras su corazón latía con fuerza, recordando aquellos días en que se amaban sin restricciones. Clara llegó, con su risa chispeante y su mirada llena de historias no contadas. Pero Lucas no quería revivir el pasado. La hostilidad en su actitud era palpable. El resentimiento y el dolor que sentía por la pérdida de su padre se transformaron en una muralla que lo separaba de cualquier conexión emocional, incluso de Clara. Su primera interacción fue tensa, el aire cargado con la frustración de un amor marchito. Esto no es una reunión de viejos amigos, pensó Lucas, mientras los recuerdos inundaban su mente. Las noches en los museos, las promesas de un futuro brillante. Sin embargo, tras las sonrisas superficiales, había un secreto oscuro e intrigante que comenzaba a asomarse. La muerte de su padre no fue un accidente. Una sombra de incertidumbre y desconfianza se cernía sobre él. Algo no encajaba. Mientras los días pasaban, la tensión fue transformándose poco a poco. La chispa que una vez compartieron empezaba a resurgir. Pero con cada sonrisa de Clara, un puñal de miedo se clavaba en su pecho. Lucas trató de mantener el control, de construir muros, pero Clara, con su arte apasionado, rompía cada barrera. Se encontraban una y otra vez, atrapados en una danza entre el amor y el dolor. La semana avanzaba, y con ella la agonía de la incertidumbre. Lucas comenzó a darse cuenta de que sus sentimientos por Clara eran más poderosos de lo que había imaginado. Pero un impulso egoísta, alimentado por el temor a lo desconocido, lo mantenía alejado de ella. ¿Podría arriesgarlo todo por un amor que parecía irrealizable, cuando el fantasma de su padre lo acechaba cada hora? Una noche, mientras la lluvia caía con fuerza, Lucas encontró una carta escondida entre las pertenencias de su padre. Sus manos temblaron al abrirla. Las palabras revelaban un secreto devastador que cambiaría sus vidas para siempre. Su corazón latió más rápido. ¿Estaría realmente dispuesto a arriesgar su vida, su legado, y abrazar la oportunidad de un amor verdadero? ¿O se dejaría consumir por el miedo? El futuro se cernía sobre él, como un telón levantado antes de un espectáculo. Lucas sabía que debía decidir, y el tiempo se le acababa. Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que o YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Dá só una conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava parado,
segurando a carta que descobrira entre as coisas de seu pai. As palavras dançavam diante de seus olhos, ecos de um passado que ele mal entendia. Seu coração pulsava, como se alertasse para algo grande e perigoso. "Que é isto?" murmurou para si mesmo, sentindo um nó na garganta enquanto tentava absorver o conteúdo daquela revelação. A chuva caía ferozmente do lado de fora, criando um ritmo frenético que ecoava seu tumulto interno. Todo isso foi um jogo, um plano maligno, pensou, enquanto uma onda de desespero o invadia. Dizia que seu pai, em uma série de cartas pessoais, desvelava segredos de uma vida duplicada, uma outra família, uma promessa quebrada. Clara, que estava ao seu lado, tentando entender sua agitação, olhou com preocupação. "Lucas, o que está acontecendo?" Ele se virou para ela e viu a luz de esperança em seus olhos. Mas havia algo mais ali, uma sombra que nublava aquele brilho. "Clara, eu não sei se posso lidar com isso." Ele gesticulou, como se pudesse empurrar seus medos para longe. "Meu pai, ele tinha outra vida." Clara mordeu o lábio, confusa e distraída. "Como assim outra vida? O que quer dizer?" A tensão entre eles crescia, espessa como um nevoeiro. Lucas respirava fundo e, entre tremores, ele começou a ler trechos da carta em voz alta. "Prometi cuidar e proteger não só a você, mas a ela." O que isso queria dizer? "A ela?" Clara sussurrou, os olhos arregalados. "De quem você está falando?" Ele parou, o silêncio pesado. Por um momento o mundo exterior se dissipou. Lucas sentia a tempestade dentro dele crescer cada vez mais, enquanto os relâmpagos cortavam o céu, iluminando os contornos do apartamento. Então, de repente, um barulho ensurdecedor. O vidro se estilhaçou. Lucas virou-se rapidamente, a adrenalina correndo em suas veias. Era um ladrão? Um sonho virando pesadelo? Duas figuras sombrias entraram pela porta quebrada. Lucas e Clara se abaixaram, pressionados contra a parede. "Identifiquem-se!" gritou uma voz. Dois homens armados buscavam ansiosamente pelo que parecia ser um tesouro escondido. A URL do contrato fez com que o coração de Lucas disparasse. Estava certo de que havia algo valioso escondido, um legado sombrio com o qual seu pai se envolvera. "Clara, temos que sair daqui agora", ele sussurrou, puxando-a para o lado oposto da entrada. Enquanto corriam pela porta dos fundos, Clara, ainda atordoada, tropeçou. Lucas rapidamente a levantou. "Eu não vou deixar você para trás." A determinação pulsava em sua voz. Mas, conforme avançavam, Clara murmurou em pânico. "Lucas, eu não posso." O apelo dela fez Lucas hesitar. "Você não pode o quê?" Antes que ele pudesse entender, ela olhou fixamente para o rosto de um dos homens armados que agora o seguia. O reconhecimento instantâneo em seus rostos congelou o tempo. "Clara, eres tu?" Os olhos de Clara se arregalaram, e ela hesitou. "Tony?" O nome escapou de seus lábios, carregado de um passado que Lucas não conhecia. Um amor que ficou preso em uma história interrompida. A mente de Lucas girava. O que acontecia aqui? Ela conhecia um dos homens, ou era ainda mais profundo? A conexão entre eles parecia mais complexa do que ele poderia imaginar. Uma sombra do passado se estendia diante dele, escura e intimidante. Diante da porta, o espaço se tornava pequeno. "Como pode ser?" ele pensou, enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam. Claras, verdadeiras lealdades estavam agora em questão. "Não podemos ficar aqui. Precisamos sair", Lucas gritou, puxando Clara enquanto ambos corriam, sem saber que o que aguardava do lado de fora era apenas o início de um turbilhão ainda maior. O futuro se tornava um mistério em meio ao caos.
com a realidade distorcida, uma verdade devastadora aparentemente os envolvia. E Lucas estava prestes a descobrir que não era apenas o amor que estava em jogo. Era a vida deles. Lucas e Clara estavam parados, o medo pulsando entre eles, quando o reconhecimento nas expressões de Clara cortou o ar ao seu redor. Tony, ela murmurou quase inaudível, seu olhar fixo no homem armado à sua frente. Lucas sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Por que ela parecia conhecer um dos ladrões? Tony, o que você está fazendo aqui? A voz de Clara tremia. Lucas não sabia se raiva ou confusão dominava seu peito. Ele se lançou à frente, colocando-se entre ela e o intruso. Clara, quem é esse cara? Tony riu, um desdém cruel em seus lábios. Você realmente não sabia? O destino é irônico, não é? As palavras o atingiram como uma lâmina afiada. Lucas sentiu seu coração disparar. Havia algo mais profundo nessa história. Algo que escapava ao seu controle. Eu não estou aqui para brincadeiras, gritou Lucas. A adrenalina disparava em suas veias. Ele estava preparado para defender Clara a qualquer custo. Mas a verdade começou a se infiltrar em sua mente como veneno. Você conhece ele? Antes que Clara pudesse responder, Tony avançou, seus olhos fulgurantes. É engraçado como o passado pode retornar para nos assombrar. Não é, Clara? Ele olhou para Lucas como se estivesse se divertindo com o caos que havia criado. E você, Lucas, acha que tem a vida sob controle? Que seu pai era o bom moço que você sempre acreditou? A última frase o acertou como um soco no estômago. Lucas se viu paralisado, as peças do quebra-cabeça torcendo-se dolorosamente. O que você sabe sobre meu pai? A raiva se misturava à confusão. E lá no fundo, ele temia a resposta. As revelações da carta agora pareciam ainda mais ameaçadoras. Seu pai tinha mais segredos do que suas paredes podiam esconder. Ele estava envolvido em coisas que você nem imagina. Tony sorriu, uma expressão de satisfação. E não foram apenas negócios. Ele fez inimigos poderosos. Amigos que não hesitarão em destruir tudo e todos para conseguir o que querem. As palavras caíam como um peso. A chuva ainda batia lá fora, mas nada poderia apagar a tempestade que surgia dentro de Lucas. Eu não acredito em você. Sua voz saiu trêmula, mas o medo apertava em seu peito. Você deveria. O que você acha que os dois homens lá fora estão fazendo? Eles não vieram só por causa da carta. Eles vieram por você. Por ela. Tony gesticulou para Clara e Lucas sentiu o mundo girar. Clara era outro objeto de interesse nesse jogo mortal. Lucas, Clara começou, mas Tony a interrompeu com um gesto de desprezo. Você não percebeu ainda? O amor de juventude, a história romântica, tudo isso foi uma distração. Clara, você estava mais envolvida do que imagina. O eco das suas palavras parecia ressoar nas paredes, e Lucas estava cada vez mais perdido. De repente, um estalo interrompeu a tensão. A porta de fundo se abria com força e dois homens entraram, sacando armas. Lucas tratou de puxar Clara, mas a expressão dela estava paralisada. O que está acontecendo? Ela sussurrou, o terror estampado em seu rosto. Fuja! Lucas gritou, mas estava muito tarde. Os homens estavam prontos, e a situação tinha ficado muito mais perigosa. O tempo parecia desacelerar. A vida deles estava à mercê de segredos sórdidos. Então, uma explosão de voz ecoou. A missão não é apenas recuperar um legado, é eliminá-los. O pânico tomou conta, enquanto a confusão aumentava ao redor deles. O que significava isso? Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. A vida que acreditava conhecer desmoronava diante dele.
Lucas, Clara começou novamente, seus olhos transbordando lágrimas. Mas era tarde demais. A realidade, cruel e implacável, o cercava. O que eles fariam agora? O que era verdade e o que era mentira? Ele não tinha respostas, apenas o caos diante dele. E a única certeza que tinha era que nada seria como antes. Tudo estava prestes a mudar, e Lucas estava prestes a descobrir que o amor, o destino e a traição podiam estar mais entrelaçados do que jamais imaginou. Lucas e Clara estavam parados, o medo pulsando entre eles, quando o reconhecimento nas expressões de Clara cortou o ar ao seu redor. Tonin, ela murmurou quase inaudível, seu olhar fixo no homem armado à sua frente. Lucas sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Por que ela parecia conhecer um dos ladrões? Tonin, o que você está fazendo aqui? A voz de Clara tremia. Lucas não sabia se raiva ou confusão dominava seu peito. Ele se lançou à frente, colocando-se entre ela e o intruso. Clara, quem é esse cara? Toni riu, um desdém cruel em seus lábios. Você realmente não sabia? O destino é irônico, não é? As palavras o atingiram como uma lâmina afiada. Lucas sentiu seu coração disparar. Havia algo mais profundo nessa história. Algo que escapava ao seu controle. Eu não estou aqui para brincadeiras, gritou Lucas. A adrenalina disparava em suas veias. Ele estava preparado para defender Clara a qualquer custo. Mas a verdade começou a se infiltrar em sua mente como veneno. Você conhece ele? Antes que Clara pudesse responder, Toni avançou, seus olhos fulgurantes. É engraçado como o passado pode retornar para nos assombrar. Não é, Clara? Ele olhou para Lucas como se estivesse se divertindo com o caos que havia criado. E você, Lucas? Acha que tem a vida sob controle? Que seu pai era o bom moço que você sempre acreditou? A última frase o acertou como um soco no estômago. Lucas se viu paralisado, as peças do quebra-cabeça torcendo-se dolorosamente. O que você sabe sobre meu pai? A raiva se misturava à confusão, e lá no fundo ele temia a resposta. As revelações da carta agora pareciam ainda mais ameaçadoras. Seu pai tinha mais segredos do que suas paredes podiam esconder. Ele estava envolvido em coisas que você nem imagina. Toni sorriu, uma expressão de satisfação. E não foram apenas negócios. Ele fez inimigos poderosos, amigos que não hesitarão em destruir tudo e todos para conseguir o que querem. As palavras caíam como um peso. A chuva ainda batia lá fora, mas nada poderia apagar a tempestade que surgia dentro de Lucas. Eu não acredito em você. Sua voz saiu trêmula, mas o medo apertava em seu peito. Você deveria. O que você acha que os dois homens lá fora estão fazendo? Eles não vieram só por causa da carta. Eles vieram por você, por ela. Toni gesticulou para Clara, e Lucas sentiu o mundo girar. Clara era outro objeto de interesse nesse jogo mortal? Lucas, Clara começou, mas Toni a interrompeu com um gesto de desprezo. Você não percebeu ainda? O amor de juventude, a história romântica, tudo isso foi uma distração. Clara, você estava mais envolvida do que imagina. O eco das suas palavras parecia ressoar nas paredes, e Lucas estava cada vez mais perdido. De repente, um estalo interrompeu a tensão. A porta de fundo se abria com força e dois homens entraram sacando armas. Lucas tratou de puxar Clara, mas a expressão dela estava paralisada. O que está acontecendo? Ela sussurrou, o terror estampado em seu rosto. Fuja! Lucas gritou, mas estava muito tarde. Os homens estavam prontos e a situação tinha ficado muito mais perigosa. O tempo parecia desacelerar. A vida deles estava à mercê de segredos sórdidos.
Então uma explosão de voz ecoou. A missão não é apenas recuperar um legado, é eliminá-los. O pânico tomou conta, enquanto a confusão aumentava ao redor deles. O que significava isso? Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. A vida que acreditava conhecer desmoronava diante dele. Lucas, Clara começou novamente, seus olhos transbordando lágrimas. Mas era tarde demais. A realidade, cruel e implacável, o cercava. Então, em um movimento rápido, os homens começaram a atirar. O espaço estava carregado de gritos e tiros. Lucas puxou Clara para baixo, rolando no chão, enquanto os tiros ecoavam. Ao redor, a adrenalina pulsava em suas veias. A cada segundo, parecia que o mundo estava caindo aos pedaços. No frenesi, Clara gritou: Lucas, você precisa saber. Eu sou filha do Tony. O tempo parou. À medida que a revelação se instalava, Lucas se virou para ela incrédulo. O quê? Isso não pode ser verdade. A confusão o dominou. Como assim, filha? O que isso significava? É verdade. Clara chorou, enquanto as balas ricocheteavam nas paredes. Meu pai era amigo do seu. Eles tinham negócios obscuros. A mente de Lucas girava. Tudo o que ele achava que sabia estava desmoronando. Cada momento que viveram agora se tornava um quebra-cabeças de mentiras. O que mais ela não estava lhe contando? E se Tony fosse um aliado de longa data do pai dele? Como a morte dele se encaixava nesse quadro? Homens se aproximaram, e a fuga parecia cada vez mais difícil. Lucas segurou a mão de Clara, seus pensamentos se confundindo. Ela era o que ele sempre desejou, mas agora tudo estava manchado por segredos e traições. Que futuro temos? Perguntou Lucas, angústia em sua voz. E com isso, a investida dos homens se intensificou, a tensão estourando como um balão. Eles estavam cercados, e a única certeza era que a verdade revelada mudaria tudo. Enquanto os homens armados clamavam por respostas, Lucas e Clara sabiam que, confrontados com as revelações explosivas, eram mais vulneráveis do que nunca. A única saída seria desvendar mais segredos e, talvez, descobrir quem realmente eram uns para os outros. E se a sobrevivência ainda era uma possibilidade. Lucas e Clara estavam parados, o medo pulsando entre eles, quando o reconhecimento nas expressões de Clara cortou o ar ao seu redor. Tony, ponto. Ela murmurou, quase inaudível, seu olhar fixo no homem armado à sua frente. Lucas sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Por que ela parecia conhecer um dos ladrões? Tony, o que você está fazendo aqui? A voz de Clara tremia. Lucas não sabia se raiva ou confusão dominava seu peito. Ele se lançou à frente, colocando-se entre ela e o intruso. Clara, quem é esse cara? Tony riu, um desdém cruel em seus lábios. Você realmente não sabia? O destino é irônico. Não é? As palavras o atingiram como uma lâmina afiada. Lucas sentiu seu coração disparar. Havia algo mais profundo nessa história. Algo que escapava ao seu controle. Eu não estou aqui para brincadeiras, gritou Lucas. A adrenalina disparava em suas veias. Ele estava preparado para defender Clara a qualquer custo. Mas a verdade começou a se infiltrar em sua mente, como veneno. Você conhece ele? Antes que Clara pudesse responder, Tony avançou, seus olhos fulgurantes. É engraçado como o passado pode retornar para nos assombrar. Não é, Clara? Ele olhou para Lucas, como se estivesse se divertindo com o caos que havia criado. E você, Lucas, acha que tem a vida sob controle? Que seu pai era o bom moço que você sempre acreditou? A última frase o acertou como um soco no estômago. Lucas se viu paralisado, as peças do quebra-cabeça torcendo-se dolorosamente. O que você sabe sobre meu pai?
A raiva se misturava à confusão, e lá no fundo ele temia a resposta. As revelações da carta agora pareciam ainda mais ameaçadoras. Seu pai tinha mais segredos do que suas paredes podiam esconder. Ele estava envolvido em coisas que você nem imagina. Tony sorriu, uma expressão de satisfação. E não foram apenas negócios. Ele fez inimigos poderosos. Amigos que não hesitarão em destruir tudo e todos para conseguir o que querem. As palavras caíam como um peso. A chuva ainda batia lá fora, mas nada poderia apagar a tempestade que surgia dentro de Lucas. Eu não acredito em você. Sua voz saiu trêmula, mas o medo apertava em seu peito. Você deveria. O que você acha que os dois homens lá fora estão fazendo? Eles não vieram só por causa da carta. Eles vieram por você. Por ela. Tony gesticulou para Clara, e Lucas sentiu o mundo girar. Clara era outro objeto de interesse nesse jogo mortal. Lucas, Clara começou, mas Tony interrompeu com um gesto de desprezo. Você não percebeu ainda? O amor de juventude, a história romântica, tudo isso foi uma distração. Clara, você estava mais envolvida do que imagina. O eco das suas palavras parecia ressoar nas paredes, e Lucas estava cada vez mais perdido. De repente, um estalo interrompeu a tensão. A porta de fundo se abria com força e dois homens entraram, sacando armas. Lucas tratou de puxar Clara, mas a expressão dela estava paralisada. O que está acontecendo? Ela sussurrou, o terror estampado em seu rosto. Fuja! Lucas gritou, mas estava muito tarde. Os homens estavam prontos, e a situação tinha ficado muito mais perigosa. O tempo parecia desacelerar. A vida deles estava à mercê de segredos sórdidos. Então, uma explosão de voz ecoou. A missão não é apenas recuperar um legado, é eliminá-los. O pânico tomou conta, enquanto a confusão aumentava ao redor deles. O que significava isso? Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. A vida que acreditava conhecer desmoronava diante dele. Lucas, Clara começou novamente. Seus olhos, transbordando lágrimas. Mas era tarde demais. A realidade, cruel e implacável, o cercava. Então, em um movimento rápido, os homens começaram a atirar. O espaço estava carregado de gritos e tiros. Lucas puxou Clara para baixo, rolando no chão enquanto os tiros ecoavam ao redor. A adrenalina pulsava em suas veias. A cada segundo, parecia que o mundo estava caindo aos pedaços. No frenesi, Clara gritou. Lucas, você precisa saber. Eu sou filha do Tony. O tempo parou. À medida que a revelação se instalava, Lucas se virou para ela, incrédulo. O quê? Isso não pode ser verdade. A confusão o dominou. Como assim, filha? O que isso significava? É verdade. Clara chorou, enquanto as balas ricocheteavam nas paredes. Meu pai era amigo do seu. Eles tinham negócios obscuros. A mente de Lucas girava. Tudo o que ele achava que sabia estava desmoronando. Cada momento que viveram agora se tornava um quebra-cabeças de mentiras. O que mais ela não estava lhe contando? E se Tony fosse um aliado de longa data do pai dele, como a morte dele se encaixava nesse quadro? Homens se aproximaram, e a fuga parecia cada vez mais difícil. Lucas segurou a mão de Clara, seus pensamentos se confundindo. Ela era o que ele sempre desejou, mas tudo estava manchado por segredos e traições. O que futuro temos? Perguntou Lucas, a angústia em sua voz.
E com isso, a investida dos homens se intensificou, a tensão estourando como um balão. Eles estavam cercados, e a única certeza era que a verdade revelada mudaria tudo. Enquanto os homens armados clamavam por respostas, Lucas e Clara sabiam que, confrontados com as revelações explosivas, eram mais vulneráveis do que nunca. A única saída seria desvendar mais segredos e, talvez, descobrir quem realmente eram uns para os outros. E se a sobrevivência ainda era uma possibilidade. Lucas e Clara estavam parados, o medo pulsando entre eles, quando o reconhecimento nas expressões de Clara cortou o ar ao seu redor. "Tony!" ela murmurou quase inaudível, seu olhar fixo no homem armado à sua frente. Lucas sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Por que ela parecia conhecer um dos ladrões? Tony, porque ela parecia conhecer um dos ladrões. "O que você está fazendo aqui?" A voz de Clara tremia. Lucas não sabia se raiva ou confusão dominava seu peito. Ele se lançou à frente, colocando-se entre ela e o intruso. "Clara, quem é esse cara?" Tony riu, um desdém cruel em seus lábios. "Você realmente não sabia? O destino é irônico, não é?" As palavras o atingiram como uma lâmina afiada. Lucas sentiu seu coração disparar. Havia algo mais profundo nessa história, algo que escapava ao seu controle. "Eu não estou aqui para brincadeiras", gritou Lucas. A adrenalina disparava em suas veias. Ele estava preparado para defender Clara a qualquer custo, mas a verdade começou a se infiltrar em sua mente como veneno. "Você conhece ele?" Antes que Clara pudesse responder, Tony avançou, seus olhos fulgurantes. "É engraçado como o passado pode retornar para nos assombrar, não é, Clara?" Ele olhou para Lucas, como se estivesse se divertindo com o caos que havia criado. "E você, Lucas, acha que tem a vida sob controle? Que seu pai era o bom moço que você sempre acreditou?" A última frase o acertou como um soco no estômago. Lucas se viu paralisado, as peças do quebra-cabeça torcendo-se dolorosamente. "O que você sabe sobre meu pai?" A raiva se misturava à confusão. E, lá no fundo, ele temia a resposta. As revelações da carta agora pareciam ainda mais ameaçadoras. Seu pai tinha mais segredos do que suas paredes podiam esconder. Ele estava envolvido em coisas que você nem imagina. Tony sorriu, uma expressão de satisfação. E não foram apenas negócios. Ele fez inimigos poderosos. Amigos que não hesitarão em destruir tudo e todos para conseguir o que querem. As palavras caíam como um peso. A chuva ainda batia lá fora, mas nada poderia apagar a tempestade que surgia dentro de Lucas. "Eu não acredito em você." Sua voz saiu trêmula, mas o medo apertava em seu peito. "Você deveria. O que você acha que os dois homens lá fora estão fazendo? Eles não vieram só por causa da carta. Eles vieram por você, por ela." Tony gesticulou para Clara e Lucas sentiu o mundo girar. Clara era outro objeto de interesse nesse jogo mortal. "Lucas, Clara começou, mas Tony a interrompeu com um gesto de desprezo. "Você não percebeu ainda? O amor de juventude, a história romântica, tudo isso foi uma distração. Clara, você estava mais envolvida do que imagina." O eco das suas palavras parecia ressoar nas paredes, e Lucas estava cada vez mais perdido. De repente, um estalo interrompeu a tensão. A porta de fundo se abria com força, e dois homens entraram, sacando armas. Lucas tratou de puxar Clara, mas a expressão dela estava paralisada. "O que está acontecendo?" Ela sussurrou, o terror estampado em seu rosto. "Fuja!" Lucas gritou, mas estava muito tarde. Os homens estavam prontos,
e a situação tinha ficado muito mais perigosa. O tempo parecia desacelerar. A vida deles estava à mercê de segredos sórdidos. Então, uma explosão de voz ecoou. A missão não é apenas recuperar um legado, é eliminá-los. O pânico tomou conta, enquanto a confusão aumentava ao redor deles. O que significava isso? Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. A vida que acreditava conhecer desmoronava diante dele. Lucas, Clara começou novamente, seus olhos transbordando lágrimas. Mas era tarde demais. A realidade cruel e implacável o cercava. E então, em um movimento rápido, os homens começaram a atirar. O espaço estava carregado de gritos e tiros. Lucas puxou Clara para baixo, rolando no chão enquanto os tiros ecoavam ao redor. A adrenalina pulsava em suas veias. A cada segundo, parecia que o mundo estava caindo aos pedaços. No frenesi, Clara gritou: Lucas, você precisa saber. Eu sou filha do Tony. O tempo parou. À medida que a revelação se instalava, Lucas se virou para ela, incrédulo. O quê? Isso não pode ser verdade. A confusão o dominou. Como assim, filha? O que isso significava? É verdade. Clara chorou, enquanto as balas ricocheteavam nas paredes. Meu pai era amigo do seu. Eles tinham negócios obscuros. A mente de Lucas girava. Tudo o que ele achava que sabia estava desmoronando. Cada momento que viveram agora se tornavam quebra-cabeças de mentiras. O que mais ela não estava lhe contando? E se Tony fosse um aliado de longa data do pai dele? Como a morte dele se encaixava nesse quadro? Homens se aproximaram, e a fuga parecia cada vez mais difícil. Lucas segurou a mão de Clara, seus pensamentos se confundindo. Ela era o que ele sempre desejou, mas agora tudo estava manchado por segredos e traições. Que futuro temos? Perguntou Lucas, a angústia em sua voz. Então, o chão sobre eles tremia. A estrutura do apartamento estava começando a desmoronar. Sem aviso, uma explosão surda aconteceu, rasgando a parede lateral. Um fogo incendiário invadiu o espaço, esse inferno de chamas iluminando os rostos de Lucas e Clara, que se deixaram levar pelo pânico. O fogo se espalhava rápido, quase como um predador faminto, devorando tudo a seu alcance. E então, como um pesadelo, Lucas avistou uma figura familiar entre as sombras. Era seu pai, ou uma imagem distorcida dele, rindo com um desdém que cortava o ar carregado de fumaça. Pai! Lucas gritou, sem acreditar no que via. Você está vivo? O choque o paralisou. A figura vacilou, mas o riso ecoou. Largos cortes claramente visíveis, um fantasma de seu pai que lançava uma sombra sobre todos os seus medos. O calor das chamas se intensificava. Os homens ao redor gritavam, se debatendo em desespero. Clara, ainda com a mão de Lucas apertada, olhou para ele, com os olhos arregalados. O que está acontecendo? Lucas, o que ele quer? Lucas sentiu o mundo desmoronar uma vez mais. A verdade estava à beira da superfície, prestes a romper. O que ele seria agora? Um legado do pai? Um amante traído? Com os tumultos ao seu redor, as chamas dançavam, enquanto respostas esperavam para ser reveladas. Mas o tempo se esvaía rapidamente. Fuja! Ele gritou novamente, puxando Clara em direção à saída. Mas enquanto se moviam, o eco das risadas de seu pai ainda ressoava em sua mente, entrelaçando-se com a dor de um amor que agora parecia impossível. O que mais estava escondido naquele passado? Como tudo isso se encaixava? A única certeza era que não havia como voltar atrás. Lucas e Clara estavam parados, o medo pulsando entre eles quando o reconhecimento nasce. Expressões de Clara cortou o ar ao seu redor. Tony,
Ela murmurou quase inaudível, seu olhar fixo no homem armado à sua frente. Lucas sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Por que ela parecia conhecer um dos ladrões? Tony, o que você está fazendo aqui? A voz de Clara tremia. Lucas não sabia se raiva ou confusão dominava seu peito. Ele se lançou à frente, colocando-se entre ela e o intruso. Clara, quem é esse cara? Tony riu, um desdém cruel nos lábios. Você realmente não sabia? O destino é irônico, não é? As palavras o atingiram como uma lâmina afiada. Lucas sentiu seu coração disparar. Havia algo mais profundo nessa história, algo que escapava ao seu controle. Eu não estou aqui para brincadeiras, gritou Lucas. A adrenalina disparava em suas veias. Ele estava preparado para defender Clara a qualquer custo. Mas a verdade começou a se infiltrar em sua mente como veneno. Você conhece ele? Antes que Clara pudesse responder, Tony avançou, seus olhos fulgurantes. É engraçado como o passado pode retornar para nos assombrar. Não é, Clara? Ele olhou para Lucas como se estivesse se divertindo com o caos que havia criado. E você, Lucas, acha que tem a vida sob controle? Que seu pai era o bom moço que você sempre acreditou? A última frase o acertou como um soco no estômago. Lucas se viu paralisado, as peças do quebra-cabeça torcendo-se dolorosamente. O que você sabe sobre meu pai? A raiva se misturava à confusão, e lá no fundo ele temia a resposta. As revelações da carta agora pareciam ainda mais ameaçadoras. Seu pai tinha mais segredos do que suas paredes podiam esconder. Ele estava envolvido em coisas que você nem imagina. Tony sorriu, uma expressão de satisfação. E não foram apenas negócios. Ele fez inimigos poderosos. Amigos que não hesitarão em destruir tudo e todos para conseguir o que querem. As palavras caíam como um peso. A chuva ainda batia lá fora, mas nada poderia apagar a tempestade que surgia dentro de Lucas. Eu não acredito em você. Sua voz saiu trêmula, mas o medo apertava em seu peito. Você deveria. O que você acha que os dois homens lá fora estão fazendo? Eles não vieram só por causa da carta. Eles vieram por você. Por ela. Tony gesticulou para Clara, e Lucas sentiu o mundo girar. Clara era outro objeto de interesse nesse jogo mortal? Lucas, Clara começou, mas Tony a interrompeu com um gesto de desprezo. Você não percebeu ainda? O amor de juventude, a história romântica, tudo isso foi uma distração. Clara, você estava mais envolvida do que imagina. O eco das suas palavras parecia ressoar nas paredes, e Lucas estava cada vez mais perdido. De repente, um estalo interrompeu a tensão. A porta de fundo se abria com força, e dois homens entraram, sacando armas. Lucas tratou de puxar Clara, mas a expressão dela estava paralisada. O que está acontecendo? Ela sussurrou, o terror estampado em seu rosto. Fuja! Lucas gritou, mas estava muito tarde. Os homens estavam prontos, e a situação tinha ficado muito mais perigosa. O tempo parecia desacelerar. A vida deles estava à mercê de segredos sórdidos. Então, uma explosão de voz ecoou. A missão não é apenas recuperar um legado, é eliminá-los. O pânico tomou conta, enquanto a confusão aumentava ao redor deles. O que significava isso? Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. A vida que acreditava conhecer desmoronava diante dele. Lucas, Clara começou novamente, seus olhos transbordando lágrimas. Mas era tarde demais. A realidade, cruel e implacável, o cercava.
Então, em um movimento rápido, os homens começaram a atirar. O espaço estava carregado de gritos e tiros. Lucas puxou Clara para baixo, rolando no chão, enquanto os tiros ecoavam ao redor. A adrenalina pulsava em suas veias. A cada segundo, parecia que o mundo estava caindo aos pedaços. No frenesi, Clara gritou: "Lucas, você precisa saber. Eu sou filha do Tony." O tempo parou. À medida que a revelação se instalava, Lucas se virou para ela incrédulo. "O quê? Isso não pode ser verdade." A confusão o dominou. "Como assim, filha? O que isso significava?" "É verdade." Clara chorou, enquanto as balas ricocheteavam nas paredes. Meu pai era amigo do seu. Eles tinham negócios obscuros." A mente de Lucas girava. Tudo o que ele achava que sabia estava desmoronando. Cada momento que viveram agora se tornava um quebra-cabeças de mentiras. O que mais ela não estava lhe contando? E se Tony fosse um aliado de longa data do pai dele? Como a morte dele se encaixava nesse quadro? Homens se aproximaram, e a fuga parecia cada vez mais difícil. Lucas segurou a mão de Clara, seus pensamentos se confundindo. Ela era o que ele sempre desejou, mas agora tudo estava manchado por segredos e traições. "Que futuro temos?" perguntou Lucas, a angústia em sua voz. De repente, uma figura emergiu das sombras. Era uma mulher, cabelos compridos e um olhar que queimava com uma verdade que ninguém esperava. "Lucas, Clara, a verdade é muito mais sombria do que vocês imaginam." Ela avançou, abafando os ruídos ao redor, como se o tempo tivesse desacelerado novamente. "Quem é você?" Lucas perguntou, a insegurança e a surpresa misturadas no tom de sua voz. "Sou Ana, a irmã de Lucas." A revelação atingiu cada um deles como um relâmpago. Lucas sentiu seu mundo girar. "Irmã? Ele nunca soube." Seu pai não era quem você pensa que era. Ele fez escolhas que impactaram todas as nossas vidas. E agora eles estão atrás de nós." A expressão de Clara se transformou. Choque e confusão se misturando. "Mas se você é a irmã dele, o que tem a ver com tudo isso?" "Tudo. Eu sou parte do que aconteceu. Sou parte da razão pela qual seu pai morreu." A intensidade em seus olhos era palpável, mas o pavor que vinha com a verdade era ainda maior. Enquanto as balas continuavam a ecoar, o chão desmoronava e o fogo se aproximava. Lucas ficou paralisado, incapaz de entender a profundidade da revelação que mudaria tudo. O que mais estava escondido? "Precisamos sair, agora!" Ana gritou, mas o caos o cercava. Eles estavam em uma corrida contra o tempo, e a verdade revelada os desestabilizava. A única certeza era que, antes do final, segredos ainda mais sombrios estariam prestes a ser revelados, e ninguém estava salvo. Lucas e Clara estavam parados, o medo pulsando entre eles, quando o reconhecimento nas expressões de Clara cortou o ar ao seu redor. "Tony," ela murmurou quase inaudível, seu olhar fixo no homem armado à sua frente. Lucas sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Por que ela parecia conhecer um dos ladrões? "Tony, o que você está fazendo aqui?" A voz de Clara tremia. Lucas não sabia se raiva ou confusão dominava seu peito. Ele se lançou à frente, colocando-se entre ela e o intruso. "Clara, quem é esse cara?" Tony riu, um desdém cruel nos lábios. "Você realmente não sabia? O destino é irônico, não é?" As palavras o atingiram como uma lâmina afiada. Lucas sentiu seu coração disparar. Havia algo mais profundo nessa história, algo que escapava ao seu controle. "Eu não estou aqui para brincadeiras", gritou Lucas. A adrenalina disparava em suas veias. Ele estava preparado para defender Clara a qualquer custo.
mas a verdade começou a se infiltrar em sua mente como veneno. Você conhece ele? Antes que Clara pudesse responder, Tony avançou, seus olhos fulgurantes. É engraçado como o passado pode retornar para nos assombrar, não é, Clara? Ele olhou para Lucas, como se estivesse se divertindo com o caos que havia criado. E você, Lucas? Seu pai era o bom moço que você sempre acreditou. A última frase o acertou como um soco no estômago. Lucas se viu paralisado, as peças do quebra-cabeça torcendo-se dolorosamente. O que você sabe sobre meu pai? A raiva se misturava à confusão, e lá no fundo ele temia a resposta. As revelações da carta agora pareciam ainda mais ameaçadoras. Seu pai tinha mais segredos do que suas paredes podiam esconder. Ele estava envolvido em coisas que você nem imagina. Tony sorriu, uma expressão de satisfação. E não foram apenas negócios. Ele fez inimigos poderosos, amigos que não hesitarão em destruir tudo e todos para conseguir o que querem. As palavras caíam como um peso. A chuva ainda batia lá fora, mas nada poderia apagar a tempestade que surgia dentro de Lucas. Eu não acredito em você. Sua voz saiu trêmula, mas o medo apertava em seu peito. Você deveria. O que você acha que os dois homens lá fora estão fazendo? Eles não vieram só por causa da carta. Eles vieram por você, por ela. Tony gesticulou para Clara e Lucas sentiu o mundo girar. Clara era outro objeto de interesse nesse jogo mortal? Lucas, Clara começou, mas Tony a interrompeu com um gesto de desprezo. Você não percebeu ainda? O amor de juventude, a história romântica, tudo isso foi uma distração. Clara, você estava mais envolvida do que imagina. O eco das suas palavras parecia ressoar nas paredes, e Lucas estava cada vez mais perdido. De repente, um estalo interrompeu a tensão. A porta de fundo se abria com força, e dois homens entraram, sacando armas. Lucas tratou de puxar Clara, mas a expressão dela estava paralisada. O que está acontecendo? Ela sussurrou, o terror estampado em seu rosto. Fuja! Lucas gritou. Mas estava muito tarde. Os homens estavam prontos e a situação tinha ficado muito mais perigosa. O tempo parecia desacelerar. A vida deles estava à mercê de segredos sórdidos. Então uma explosão de voz ecoou. A missão não é apenas recuperar um legado, é eliminá-los. O pânico tomou conta, enquanto a confusão aumentava ao redor deles. O que significava isso? Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. A vida que acreditava conhecer desmoronava diante dele. Lucas, Clara começou novamente, seus olhos transbordando lágrimas. Mas era tarde demais. A realidade cruel e implacável os cercava. Então, em um movimento rápido, os homens começaram a atirar. O espaço estava carregado de gritos e tiros. Lucas puxou Clara para baixo, rolando no chão enquanto os tiros ecoavam ao redor. A adrenalina pulsava em suas veias. A cada segundo, parecia que o mundo estava caindo aos pedaços. No frenesi, Clara gritou. Lucas, você precisa saber. Eu sou filha do Tony. O tempo parou. À medida que a revelação se instalava, Lucas se virou para ela, incrédulo. O quê? Isso não pode ser verdade. A confusão o dominou. Como assim, filha? O que isso significava? É verdade. Clara chorou, enquanto as balas ricocheteavam nas paredes. Meu pai era amigo do seu. Eles tinham negócios obscuros. A mente de Lucas girava. Tudo o que ele achava que sabia estava desmoronando. Cada momento que viveram agora
se tornava um quebra-cabeças de mentiras. O que mais ela não estava lhe contando? E se Tony fosse um aliado de longa data do pai dele? Como a morte dele se encaixava nesse quadro? Homens se aproximaram, e a fuga parecia cada vez mais difícil. Lucas segurou a mão de Clara, seus pensamentos se confundindo. Ela era o que ele sempre desejou, mas agora tudo estava manchado por segredos e traições. Que futuro temos? Perguntou Lucas, a angústia em sua voz. Então, o chão sob eles tremeu. A estrutura do apartamento começou a desmoronar. Sem aviso, uma explosão estrondosa rasgou a parede lateral. Uma onda de calor e escombros invadiu o espaço, lançando Lucas e Clara para longe. Lucas caiu, acertando a cabeça contra o chão. Ele ficou tonto. Ao abrir os olhos, viu Clara sendo puxada para dentro de uma sombra. De repente, a realidade ficou ainda mais confusa. Clara! Lucas gritou, se levantando com dificuldade. Ele viu uma mulher de cabelos escuros, imponente, chutando homens armados e salvando Clara. É hora de acabar com essa história, disse a mulher, com um olhar de determinação. Lucas mal conseguia acreditar. Era sua mãe, que ele acreditava ter morrido há anos. Vocês não entendem. Eu estava esperando por isso. Ela gritou, e a incredulidade tomou conta do lugar. Eu voltei para quebrar o ciclo. O que seu pai fez não pode continuar. As balas ainda ecoavam ao redor, e Lucas estava atordoado. Ele olhou para sua mãe, depois para Clara. A verdade estava ali cortante, revelando laços que ele ignorava. Clara recuou, olhando para a mulher que era uma lenda em sua mente. Você estava viva? Por que nunca voltou? Lucas perguntou, sua voz cheia de dor. Porque eu tinha que proteger vocês. O que seu pai estava fazendo era muito mais perigoso do que vocês imaginam. Sua mãe estava à beira das lágrimas, mas se mantinha firme. Então, no calor do momento, outra figura surgiu da escuridão. Um homem mais velho, com um olhar sombrio. Parou ao lado de sua mãe. Agora chegou a hora de você escolher um lado, Lucas. A realidade estava se desfazendo ao redor deles. O que Lucas sabia da vida estava se desintegrando. Ele não sabia em quem confiar mais. A vida que ele pensava ter, o amor que tinha por Clara, agora era um emaranhado de segredos e mentiras. Escolha agora, gritou sua mãe, enquanto o caos se desenrolava. Lucas olhou para Clara, seus olhos pedindo uma resposta. E no meio daquela tempestade, uma verdade sangrenta se formou diante dele. Quem ele realmente era, e o que significava amar Clara em um mundo de traições profundas. A única certeza era que a escolha que fizesse iria alterar tudo, e o futuro deles estava à beira de um abismo. Lucas olhou para a mãe, um sentimento de choque e confusão se espalhando, como fogo em suas veias. Mãe, você realmente está viva? A incredulidade em sua voz ressoou no ar carregado de tensão. O odor da fumaça e os ecos dos tiros pareciam distantes, como se todo mundo estivesse se reduzindo a esse momento. Clara, atordoada, não conseguia processar a nova informação que mudava tudo. Sim, eu voltei para te proteger. A expressão da mulher era intensa, as lágrimas brilhando em seus olhos enquanto desviavam um projétil que vinha em sua direção, demonstrando sua habilidade e sua determinação. Seu pai, ele estava em algo muito mais profundo do que imaginamos. Eles estão vindo atrás de nós. Justo quando Lucas tentava se adaptar a essa nova realidade, uma explosão reverberou pela sala, fazendo com que as paredes tremessem. O teto começou a desmoronar, pedras e escombros caindo como chuva pesada. Saia do caminho, gritou Ana, puxando os dois para um canto mais seguro. Por que você nunca me contou tudo isso?
Lucas gritou quase em desespero. A raiva misturada com o alívio o deixava tonto. Acha que eu poderia lidar com isso? Com o fato de que tudo o que pensei saber era uma mentira? Você não está seguro. Precisamos sair daqui. Ana respondeu, sua voz firme, mas havia uma fragilidade subjacente. O confronto interno estava exposto, a dor presa no fundo de suas palavras. E então ocorreu. Com um estrondo, um dos homens, o chefe, sem dúvida, estava à porta, rindo como um demônio. Vocês realmente acham que podem escapar? O legado de Lars vai acabar aqui. A ameaça reverberou pelos corredores e Lucas sentiu o sangue congelar em suas veias. Quem é você? Ana gritou, sua expressão mudando. O que você quer com meu filho? Mas o homem apenas sorriu. Um sorriso cheio de malícia. Você realmente não sabia, Ana? As coisas que seu marido fez foram muito além do que você imagina. E agora você trouxe seu filhote para se juntar à festa. E então ele se virou para Clara, seu olhar mudando de opressão para obsessão. E você é a chave, Clara, o vínculo entre estas duas famílias, o que pode selar seu destino de uma vez por todas. A revelação atingiu a todos como um soco no estômago. Clara olhou para Lucas, medindo a gravidade de cada palavra, enquanto a realidade quebrava o que restava de proteção ao redor deles. Como assim sou a chave? Sua pergunta saiu em um sussurro, a incerteza evidente em sua voz. A ligação entre seus pais, o que foi feito em nome da ambição. Você carrega mais do que apenas um. Sobrenome. Você é a última esperança para encerrar o ciclo. O homem estava agora mais perto, como se saboreasse a dor e o medo que vaporizavam no ar. A situação era um pesadelo que parecia arrancar Alicia de seus instintos de mãe e Lucas de sua identidade. Foi nesse momento que Lucas percebeu. Não era apenas a vida dele em jogo, mas a de Clara também. A verdade que se desenrolava era mais grotesca do que alguma vez ele poderia imaginar. Ficar paralisado não era uma opção. Clara, nós precisamos, ele começou, mas a explosão de um disparo fez com que todos se agachassem. A adrenalina misturada com o desespero era quase palpável. Ana franziu o senho, sangue escorrendo de um corte em sua sobrancelha. Confiem em mim, temos que sair agora. E antes que pudessem reagir, o chão sob eles estalou, fraquejando e... levantando uma nuvem de poeira. Gritou Lucas, puxando Clara para perto, enquanto Ana liderava o caminho em direção a uma janela quebrada. Uma saída improvável, mas necessária. Mas então, um movimento repentino na confusão chamou a atenção de todos. Lançando-se contra eles estava Tony, os olhos brilhando de um jeito que ninguém esperava. Desculpem, mas eu não pude deixar esta festa sem fazer uma última visita. E então, um clarão, um tiro disparado na direção de Tony. O tempo parou. Um impacto surdo. Um grito cortou a atmosfera pesada. E tudo desmoronou em um ciclo de dor e desespero, enquanto Lucas se via diante de uma escolha impossível. Quebrar a barreira de família e lealdade ou buscar a verdade. Lucas, escolha agora, gritou Ana, enquanto tudo ao redor deles começava a se apagar. O que mais iria desmoronar? E essa guerra que, pura e simplesmente, parecia não apresentar vencedores. Lucas olhou para a mãe, um sentimento de choque e confusão se espalhando como fogo em suas veias. Mamá, de verdade, estás viva? A incredulidade em sua voz ressonou en el aire cargado de tensão. El olor a humo e os ecos de disparos pareciam lejanos, como se todo se redurrera a esse instante. Clara, aturdida, não podia processar a nova informação que cambiava todo. Sí, volví para proteger-te. La expresión de la mujer era intensa.
las lágrimas brilhando em seus ojos mientras desviou um projectil que venia em sua direção, demonstrando sua habilidade e determinação. Tu padre estava em algo mais profundo do que imaginamos. Ele os vem detrás de nós outros. Justo quando Lucas intentava assimilar essa nova realidade, uma explosão reverberou na sala, haciendo que as paredes temblaram. El techo empezó a colapsar, piedras y escombros cayendo como lluvia pesada. «Salgan del camino», gritó Ana, arrastrando a los dos hacia un rincón más seguro. «¿Por qué nunca me contaste todo esto?», gritó Lucas, casi desesperado. La rabia mezclada con el alivio lo dejaba mareado. «¿Crees que podría lidiar con esto, con el hecho de que todo lo que pensé que sabía era una mentira? No estás a salvo. Necesitamos salir de aquí», respondió Ana con voz firme. Aunque había una fragilidad subyacente, el enfrentamiento interno estaba expuesto, el dolor palpable en sus palabras. Y entonces ocurrió. Con un estruendo, uno de los hombres, el jefe sin duda, estaba en la puerta, riendo como un demonio. ¿De verdad creen que pueden escapar? El legado de Lars terminará aquí. La amenaza reverberó por los corredores, y Lucas sintió que la sangre se congelaba en sus venas. «¿Quién eres tú?», gritó. Ana, su expresión cambiando. «¿Qué quieres con mi hijo?». Pero el hombre solo sonrió. Un rictus lleno de malicia. «¿Realmente no lo sabías, Ana? Las cosas que hizo tu marido fueron mucho más de lo que imaginas, y ahora trajiste a tu pequeño a la fiesta». Y entonces se volvió hacia Clara, su mirada cambiando de opresión a obsesión. «Y tú eres la clave, Clara, el vínculo entre estas dos familias, lo que puede sellar su destino de una vez por todas». La revelación golpeó a todos como un puñetazo en el estómago. Clara miró a Lucas, midiendo la gravedad de cada palabra, mientras la realidad deshacía la última protección a su alrededor. «¿Cómo soy la clave?». Su pregunta salió en un susurro, la incertidumbre evidente en su voz. «La conexión entre tus padres, lo que se hizo en nombre de la ambición. Tú llevas más que un apellido. Eres la última esperanza para poner fin al ciclo». El hombre estaba ahora más cerca, como si disfrutara del dolor y el miedo que flotaban en el aire. La situación era una pesadilla que parecía aplastar a Alicia, y Lucas se encontraba sumido en su identidad durante un instante que creía seguro. Fue en ese momento que Lucas comprendió. No solo estaban en juego sus vidas, sino también las de Clara. La verdad que se revelaba era más grotesca. «Clara, tenemos que», empezó, pero la explosión de un disparo hizo que todos se agacharan. La adrenalina y el desespero llenaban el ambiente como vapor caliente. Ana frunció el ceño. Sangre escurría de un corte en su frente. «Confíen en mí. Necesitamos salir ahora». Y antes de que pudieran reaccionar, el suelo bajo ellos crujió, fracturándose y levantando nubes de polvo. «¡Corre!», gritó Lucas, arrastrando a Clara hacia él, mientras Ana lideraba el camino hacia una ventana rota, una salida improbable pero necesaria. Pero entonces, un movimiento repentino en la confusión atrajo la atención de todos. Lanzándose hacia ellos estaba Tony, los ojos brillando de una manera que nadie esperaba. «Lo siento, pero no pude dejar esta fiesta sin hacer una última visita». Y entonces, un destello, un tiro disparado en dirección a Tony. El tiempo se detuvo. Un impacto sordo, un grito cortó la atmósfera pesada, y todo se desmoronó en un ciclo de dolor y desespero, mientras Lucas se enfrentaba a una elección imposible: romper la barrera familiar y de lealtad o buscar la verdad. «Lucas, elige ahora», gritó Ana, mientras todo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. ¿Qué más se desmoronaría? ¿Y esta guerra sin fin que parecía no dejar ganadores?